Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos fazer mais uma questão da prova de matemática do vestibular ITA 2021. O que diz a questão? Considere as 4 afirmações, marque verdadeiro ou falso. Tá, essa questão, vamos dizer assim, tem 2 afirmações que eu considero mais interessantes, que são as afirmações 1 e 3, e as afirmações 2 e 4 eu vou dizer que é mais truque do que propriamente dito, do que geometria mesmo, né? Então, nesse caso, nessa questão, eu vou seguir um pouco, eu vou quebrar, vamos dizer, o protocolo e vou fazer primeiro as mais fáceis, as afirmações mais fáceis, e vou deixar a parte mais difícil para o final. Porque eu vou querer, vamos dizer, fazer a demonstração de todos os resultados com o devido cuidado. Tá, então, a primeira afirmação, vamos dizer, tranquila, eu acho a mais tranquila, é a afirmação 4, que diz o seguinte: se P e Q são pontos à mesma distância de um plano alfa, então o ponto médio do segmento PQ pertence a alfa. Então vamos lá. O que nós temos? Se nós temos aqui um plano, tá? Deixa eu desenhar desse jeito. Esse aqui é o nosso plano alfa. E eu vou pegar 2 pontos P e Q que têm a mesma distância ao plano alfa. O que quer dizer distância? Eu vou pegar um ponto P, normalmente aqui, né? E vamos dizer, se você não for esperto o suficiente, você quer pegar o ponto Q lá no outro lado do semi-espaço e fazer a distância aqui e marcar também como, aqui como ângulo de 90 graus, né? Vamos fazer um desenho um pouquinho assim. O truque, como que eu disse que é uma questão de truque, olha, se for isso, a afirmação 4 é verdadeira, tá? O ponto médio vai estar exatamente no plano alfa. Mas, como eu disse, pega o P e pega o Q aqui. Tá, e agora a gente olha o segmento PQ. O segmento PQ nem toca no plano alfa, então o ponto médio dele não vai estar ao alfa. Em particular, isso aqui é falso. A outra afirmação um pouquinho mais tranquila é o que a gente chama de afirmação 2. É a afirmação 2, né, que chama não. Se uma reta R é perpendicular a 2 retas distintas ST contidas em um plano alfa, então R é perpendicular a alfa. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, novamente, pega um plano alfa e a gente pegou 2 retas, vamos dizer, SIT distintas contidas em alfa. Então, se a gente pegar 2 retas distintas, vamos dizer, muitas vezes a primeira coisa que você pensa é pegar uma assim e outra assim, né? Vamos dizer assim, 2 retas distintas, uma sendo S e a outra sendo T, e a reta R perpendicular pode fazer isso aqui e acabou. Fim de papo, essa reta é perpendicular às duas e é perpendicular ao plano. Verdade. Se as retas S e T forem concorrentes, a afirmação é verdadeira. Então, por que a afirmação é falsa? A afirmação é falsa porque eu posso considerar 2 retas paralelas, né? Uma sendo S e outra sendo T, e eu pego uma reta. Eu posso pegar essa reta aqui, vamos dizer aqui com 90 graus, agora estou fazendo projeção, a reta R. E a reta R não é perpendicular ao plano alfa. Na verdade, ele está contido no plano alfa. Então, como que eu disse, as retas são só distintas, podendo ser paralelas. Então, em particular, essa afirmação 2 aqui é falsa. Então, agora, vamos de novo, olhar as questões, né? Se olhar a marcação, ou ele pode ser a letra A ou a letra C. Tá, as outras está fora, né? Porque aqui tem a 2, aqui tem a 4 e aqui também tem a 4 e a 2 ainda, né? Aí é bastante falsa. Então, o que a gente vai ter que fazer é decidir se uma delas se uma for verdadeira, então pelas opções as duas são verdadeiras. Se uma for falsa, por opção as duas são falsas. Bom, essa questão, se você tivesse afirmação, algumas já informações sobre... que muitas vezes é visto em cursinho, essas coisas todas, já teria respondido essa questão já há muito tempo. Tá? Mas vamos fazer aqui com todos os detalhes, porque eu não vou, como eu disse, não vou querer trabalhar com afirmação. A gente está querendo fazer a conta, a gente está querendo entender como primeiro faz a prova. Tá? Não é o nosso objetivo fazer a questão rápido. Então, vamos começar primeiro com a afirmação 3. Eu pego RST
três retas distintas, determinada por três pontos não colineares. Tá, então, isso aqui tudo para dizer que nós temos um triângulo aí. Então, existe um único ponto equidistante de R, S e T. Então, o que está considerando é o seguinte. Nós temos, primeiramente, quando a gente vai pegar uma reta e um ponto fora da reta, o que quer dizer distância entre ponto e reta, né? A distância entre ponto e reta é o seguinte. Eu vou considerar um filete de segmento, um monte de segmentos que toca na reta R. Tá? Em cada uma delas eu vou medindo. Aqui eu vou chamar de Y, aqui eu vou chamar de Z, aqui eu vou chamar de D. Tá? E o que eu quero falar de distância é qual desses valores aqui, de todos os possíveis, tá? Eu posso desenhar uns 300, 400, um montão, qual desses tem o menor tamanho, o segmento ele é o menor possível. Tá? Então, a ideia, e essa que é o argumento, é o seguinte. Se eu escolher uma reta que é perpendicular a ela, tá? Ou seja, se eu escolher um desses segmentos sendo perpendicular, afirmo que a distância é D. Por quê? Porque, olha, nós temos isso aqui, um triângulo retângulo, e a hipotenusa é sempre maior que esse lado aqui, né? Que os catetos. Em particular, nós temos que o D é menor que Y, e do mesmo jeito, o D ele é menor que Z. E eu posso fazer quantas eu quiser. Não faz diferença. Tá? Vai sempre, os segmentos vão ser sempre maiores, né, em algum sentido. Bom, então, essa ideia de distância, e a distância é exatamente medida pela perpendicularidade. Mas, enfim. Agora, o que está acontecendo é o seguinte. Tá? Deixa eu agora apagar isso aqui. Eu peguei três retas concorrentes. R, S, T. Tá? Não vou chamar de R, S, T ninguém aqui. Tá? Vamos só fazer aqui. Tá determinado por três pontos não colineares. Ou seja, dado três pontos não colineares, nós temos um triângulo. Pergunta. Existe algum ponto do triângulo, vamos dizer assim, que é equidistante a todo mundo? Ou seja, existe algum ponto, vamos dizer, interno, cuja distância daqui até aqui é igual à distância daqui até aqui, que é igual à distância daqui até aqui? Tá? Ou seja, quando a gente pega esse ângulo de 90 aqui, sim, né? Esse ponto aqui é o chamado de incentro. E ele é exatamente a interseção. Opa, deixa eu botar de outra cor, né? E ele é a interseção de duas bissetrizes. Ou seja, esse ângulo aqui, se eu desenhasse bem, né? Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. E esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Quem quiser faz o terceiro aqui dentro. Tá? Então, essa aqui é uma linha, né? Para a gente pensar. Agora, repara o seguinte. Então, antes de tudo, eu acho que isso aqui é interessante. Que é o seguinte. Se eu pegar qualquer segmento aqui, vamos fazer desse jeito aqui. E eu pegar, aqui nós temos um ângulo θ, né? E eu pegar a bissetriz dela, desse ângulo, tá vendo? Se eu pegar a bissetriz, tá? Se eu desenhei direitinho, tá? Fica metade, metade, então deixa eu... Agora tá melhor. Vai ficar metade, metade. Agora, o que acontece é o seguinte, qualquer ponto que eu tomar, a distância daqui até aqui vai ser igual à distância daqui até aqui. Tá? Exatamente. Essa medida aqui, esse aqui mede x, aqui também mede x. Tá? E o motivo disso é o seguinte. Esse ângulo aqui vai ser θ, já que estamos trabalhando com bissetriz. Esse ângulo aqui vai ser θ. Pelo AA. Esse triângulo aqui ele é semelhante a esse triângulo, só que ele tem uma hipotenusa em comum. Em outras palavras, esse triângulo aqui ele é congruente com o triângulo embaixo, em particular x e x. Tá? E quem quiser, essa distância é igual a essa distância.
e isso para qualquer bissetriz. Então, em outras palavras, se eu pegar essa bissetriz aqui, então, qualquer ponto que eu tomar, os dois segmentos vão ter distâncias iguais. E se eu pegar outra bissetriz aqui no meio, nesse jeito aqui, olha, esse ponto aqui, o que nós temos? Essa distância aqui, ele é igual a essa distância aqui, por causa dessa bissetriz. Mas por causa também dessa bissetriz aqui, o segunda bissetriz, o que acontece é que esse segmento aqui também é igual a esse segmento aqui. Então, nós temos os três segmentos iguais. Então, só para agora a gente não se perder muito, deixa eu reler de novo o que está sendo pedido aqui. Ó. Sejam RST três retas distintas determinadas por três pontos não colineares. Então, existe um único ponto equidistante de RST. E aí que eu estou falando que é falso. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, eu trabalhei com ângulo interno, né? Mas, olha, dado uma reta, nós temos dois ângulos. Então, uma delas que a gente vai trabalhar agora ó, é essa bissetriz aqui. Tá? Então, em particular, qualquer ponto que eu tomar, a distância vão ser iguais. E essa bissetriz aqui, ó. Deixa eu ver, a bissetriz fica mais ou menos aqui. Então, o que a gente vai fazer, olha, vamos marcar isso aqui e agora eu vou ter que marcar bem aqui, espera aí. E isso aqui. Tá? Esse ângulo de 90 e esse ângulo de 90. Esse ângulo aqui, ele é igual a esse aqui. E esse ângulo aqui, ele é igual a esse aqui. Tá? O que eu estou dizendo para vocês, ó, que esse aqui mede x, essa distância aqui mede x e essa aqui também mede x. Tá? Exatamente por todo o argumento que eu acabei de fazer. Mas quem quiser, olha, esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse triângulo aqui, e esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse triângulo, semelhante não, congruente a esse triângulo aqui, e, portanto, todas as medidas que eu acabei de dizer estão corretas, tá bom? Então, basicamente é isso. Então, em particular, só para avisar, esse ponto aqui é chamado de ecentro, tá? E no ou excentro, né, se preferir, ou um centro externo de pontos equidistantes, tá? Existe três excentros que eu posso considerar essa região aqui, ou essa região aqui, ou, como eu disse, foi a região que eu considerei essa aqui. Tá? Então, temos pelo menos 4 pontos. Tá? Isso já em 2D. Não vou nem entrar em 3D, que em 3D existem infinitos pontos e, bom, e acabou. Então, eu quis fazer isso porque essa afirmação ele também é falsa. Se a afirmação é falsa, em particular, o item 1 também é falso. Tá, então, repara, é uma questão que, se você já tivesse as informações, você já saberia responder. Então, a gente já sabe a resposta, e como eu disse, agora eu vou deixar para o final, essa aqui vai ser a conta com todo o detalhe, quem tiver vontade, porque vai dar um pouquinho de trabalho para explicar isso aqui, né? Então, vamos lá. Afirmação 1. Se a medida do ângulo agudo entre uma reta R e um plano alfa é 45 graus, então existe uma reta S contida em alfa tal que a medida do ângulo agudo entre R e S é 30 graus. Tá? A gente já sabe que a afirmação é falsa. Então, antes de tudo, o que está dizendo aqui? Nós, primeiramente, temos esse plano, tá? Que a gente vai chamar de alfa, e vamos marcar uma reta também, R, que ele faz... tem um ângulo aqui que a gente fala de alguma forma que tem 45 graus. Então, a primeira coisa é o que significa esse 45 graus. Tá, então, nós temos a reta R. Qual é a definição para dizer que é 45 graus? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. A gente tem que fazer a projeção ortogonal de R sobre o plano de alfa. Tá? Ou seja, como se tivesse, pensa em o Sol lá longe e fazendo raios de cima para baixo, e eu quero ver, pensa isso aqui como um guindastezinho, uma haste, né?
E o que eu quero ver qual é a sombra da haste. Essa sombra da haste é o que a gente está falando, que é a projeção ortogonal. Quando eu falo sol, sol de meio-dia, né? Para ser paralela, tudo para ser ortogonal mesmo, né? Caso tenha ângulo, já tem outra conversa. A projeção ela não preserva, em algum sentido, tamanhos, né? Vamos dizer assim. Vai depender também da distância do plano. Enfim, a projeção ortogonal é o que ajuda, né? Para falar de ângulo. Então, nós temos essa retinha aqui, que é o plano... que é a projeção ortogonal. Então, o que quer dizer projeção ortogonal? Quer dizer que eu posso... Se a gente fizer um triângulo ângulo de 90 graus, é isso aqui, ó. Tá? Então, isso que é a projeção ortogonal. Bom, então, primeiramente, eu estou dizendo que, dado duas retas, nós temos um ângulo. Então, antes de continuar, eu vou precisar falar como que a gente consegue medir esse ângulo, né? Então, primeiramente, suponha que não tenha transferidor, né? Porque a gente vai precisar fazer conta. Então, aqui está nosso ângulo. Né? E por que a gente precisa disso? Porque agora estamos fazendo 3D, transferidor não serve para nada nesse caso. Então, vamos chamar esse ângulo que eu quero saber θ, que eu quero achar o θ de alguma forma. Como que eu acho ele sem transferidor? Bom, uma das maneiras é o seguinte, eu pego um ponto aqui, marco qualquer outro ponto aqui, uno o segmento, nós temos o triângulo, nós temos essa medida, que quando a gente marca o ponto a gente tem que saber as medidas, nós temos essa medida e nós temos a distância entre dois pontos que também a gente consegue medir, tá? Pelo menos de algum jeito. E o que a gente pode usar agora é lei dos cossenos. Ou, se preferir, também pode ser a lei dos senos, tudo que tem direito, porque o que a gente pode fazer é marcar um ponto e escolher a projeção ortogonal sobre o outro, sendo o ângulo de 90. Fica mais fácil. E como eu disse, eu escolhi o ponto arbitrário. Qualquer ponto que eu escolher, o θ vai ser o mesmo, né? Então, não faz diferença o ponto que eu escolher. Basta eu escolher dois pontos, sendo um nessa reta e o outro nessa reta. Feito isso, estamos muito bem. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? Então, novamente, não preciso desse ponto. O que a gente vai fazer é marcar um ponto com distância 1. Tá? É isso aqui. Só para a gente ficar feliz, e portanto aqui é raiz de 2 sobre 2, né, que é o ângulo de 45, e aqui na base também é raiz de 2 sobre 2. Bom, então agora vamos voltar aqui à leitura. Então existe uma reta S contida em alfa, tal, ou seja, quando a gente vai fazer uma reta S, vamos pegar uma reta aqui, vamos chamar essa reta aqui de S, contida em alfa, tal que a medida do ângulo agudo entre R e S, ou seja, agora a gente quer essa medida aqui, ele é menor que 45 graus. Tá? Então, essa ideia aqui vai ser falsa. Tá? Então, vamos chamar esse ângulo aqui de θ. O que eu vou querer provar para vocês é que θ ele é maior que 45 graus. Tá bom? Esse é o exercício. Tá? Então, novamente, ó, dado S e R, temos duas retas concorrentes, nós temos o ângulo entre eles. É geometria plana, né? Não tem muito o que fazer nisso, só que agora a gente não tem direito a usar transferidor, né? Então, como que a gente faz? A gente vai ter que marcar um ponto da reta S, né, para a gente continuar. Que ponto a gente marca? Eu espero que fique razoável para vocês, que a gente vai pegar, dado esse ponto, vamos considerar, vamos dizer assim, uma maneira de fixar essa distância aqui. Tá? Ou seja, eu quero o ângulo de 90. Tá? Então, vamos chamar esse vértice aqui de A. Eu vou chamar esse vértice aqui de V. Vou chamar esse vértice aqui de B. E vou transformar esse vértice aqui em C. Dado 4 pontos, nós temos um tetraedro. Então, o que a gente vai fazer agora é unir daqui até aqui. E o que eu quero fazer é calcular, em algum sentido, esse ângulo. Para calcular esse ângulo, eu tenho que calcular isso e eu tenho que calcular isso. Tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou chamar esse ponto aqui de x. Essa distância daqui até aqui de x, tá? Que é
está bem determinado de forma única. Um ponto que é interessante que é o seguinte, como o ângulo aqui é de 90, esse triângulo aqui ele é perpendicular, tá? Um sobre o outro, ou seja, o ângulo ser de 90 graus, ou seja, se uma reta ele é perpendicular ao plano, quer dizer o seguinte, qualquer reta que eu tomar dentro do plano tem ângulo de 90, ou seja, esse ângulo aqui também é 90. Tá? Daqui a pouco eu vou só apagar para não ficar sobrecarregado. A gente lembra que esse ângulo é de 90 e o que a gente vai fazer é fazer o seguinte, vamos chamar esse lado aqui de y, deixa eu botar com outra cor. Vamos chamar esse lado aqui de y e esse outro, o último lado do tetraedro, de z. Tá? Então, olha só o que nós temos. Do tetraedro, nós temos um aqui medindo 1, esse aqui medindo raiz de 2 sobre 2, o vértice, o AB também mede raiz de 2 sobre 2, eu preciso achar alguma relação entre x, y e z, para eu conseguir medir o ângulo θ em relação ao 45 graus. É isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Tá, deixa eu apagar o sol bonito aqui. O que a gente vai fazer é o seguinte. Primeiramente, já consideramos a face oposta. Então, agora, vamos considerar, primeiramente, a face de baixo aqui, ó, que tem ângulo de 90, e nós temos essa parte aqui. Então, quando a gente faz o ângulo de 90, deixa eu fazer com todo o cuidado, para quem ainda não tem boa visão 3D e muitas coisas, precisa de fazer com calma, né? Acho que não custa também nada. Que é o seguinte. Eu estou traçando esse segmento aqui. Aqui é o vértice, olha, A. Aqui é o vértice B. Aqui é o vértice C. Aqui mede 90 graus. Aqui mede Y. Aqui mede raiz de 2 sobre 2, que a gente achou lá no início, que aqui é o ângulo de 45 graus, né? A gente falou. E aqui mede x. Então, o que nós temos? Pitágoras. X ao quadrado mais y ao quadrado, ele é igual a 1/2. Tá? A hipotenusa é esse aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o z. Então, para mexer no z, vamos trabalhar com esse plano aqui, ou seja, estamos no terceiro plano do tetraedro, né? A gente vai trabalhar com os 4 mesmo. Então, na parte do z, vamos de novo fazer a figurinha aqui. A figurinha é assim, ó. Traçamos aqui. Temos essa figura, esse segmento, e temos isso aqui. Então, o que nós temos? Ó? Esse aqui é o vértice V. Esse aqui é o vértice B. Como eu disse lá na parte... isso aqui é ângulo de 90, porque isso aqui está contido no plano alfa, e isso aqui é a projeção ortogonal, tá? É o Sol indo perpendicularmente. Tá? Ou seja, se pegar essa reta aqui, e olhar a sombra dela, é exatamente isso. Tá? A sombra quando tem o Sol ali dentro. Tá? Isso aí a gente não perdeu em nenhum momento. Tá? E, finalmente, aqui mede... Deixa eu botar os segmentos aqui. Aqui mede z. Aqui mede raiz de 2 sobre 2. E aqui mede x. Então, olha só o que nós temos. Deixa eu botar aqui. X ao quadrado mais 1/2. Isso aqui é igual a z ao quadrado. Bom, o que agora a gente vai fazer? A gente vai ter que considerar esse último triângulo aqui, né? Que nós só temos o y, o z e o 1. O que eu vou fazer é sumir com o x daqui. Eu quero tirar o x dessa jogada. Como que eu tiro? Subtraio a equação de cima com a de baixo. Então, ó, x ao quadrado menos x ao quadrado, 0. 1/2 menos y ao quadrado fica 1/2 menos y ao quadrado. E isso aqui é igual a z ao quadrado menos 1/2. O que a gente vai fazer? Olha, eu vou passar isso aqui para cá. Y ao quadrado mais z ao quadrado. E eu vou passar esse menos 1/2 para cá. Tá? Então, 1/2 mais 1/2, 1. Então, essa aqui é uma equação importante. Y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 1. Por quê? Agora ficou rabiscado aqui, né? Mas agora a gente vai trabalhar exatamente com esse último plano aqui. Então, vamos lá. Então, deixa a última face do tetraedro, né?
Então, o que a gente vai fazer? Ó, deixa eu desenhar aqui, fica um pouco rabiscado, que é o seguinte, nós temos esse segmento, nós temos esse segmento e nós temos esse aqui. Ó. Então, só para a gente se situar, esse aqui é o vértice A, esse aqui é o vértice C, esse aqui é o vértice V, aqui mede, opa, deixa eu botar em outra cor, aqui mede 1, aqui mede Z e aqui mede Y, em que a gente tem a equação que y² mais z² é igual a 1. Então, se é y² mais z² igual a 1, só tem uma explicação. Aqui é ângulo de 90. E lembrando que aqui que nós temos o nosso ângulo que queríamos trabalhar. Esse aqui que é o nosso ângulo θ. Tá? Então, olha só que maravilha. O ângulo θ não é difícil achar, não preciso nem usar a lei dos cossenos aqui. O que a gente sabe é que o z, em particular, por toda essa figura aqui que a gente acabou de fazer, o z ele é exatamente o seno de θ. Mas se o z é o seno de θ, agora o que a gente quer fazer? Olha esse triângulo aqui. Ó. Então, vamos fazer aqui de novo. Ó. O que a gente quer provar? A gente quer provar que o θ é maior que 45 graus. Tá? Vamos lembrar disso. Então, vamos lá. Ó. Isso aqui é quem? Esse aqui é o seno de 45. Então, de novo, olha só o que nós temos. Ó. Seno de 45 graus, ele é menor que a hipotenusa. Então, quem é a hipotenusa é Z. Mas quem é Z? O Z ele é exatamente o que a gente chama do seno de θ. Em particular, como está todo mundo trabalhando com ângulo agudo, tudo que tem direito, o que nós temos é que 45 graus ele é menor que θ. Em particular, θ nunca poderá ser 30 graus. Então, essa é a prova, né? Que, na verdade, a única reta que faz o ângulo ser minimizado é a projeção ortogonal. Qualquer outra reta que eu tome, o ângulo vai ser estritamente maior. E, bom, novamente, quem tem essa informação já saberia de cara que a afirmação 1 era falsa, tá? Então, era uma questão... Provavelmente, quem já sabia as respostas faz tudo rápido, mas fazer as demonstrações de cada um dos resultados demora um pouquinho, né? Tá? Ainda mais se não souber a resposta, dificilmente teria essa ideia aqui toda, com todos os detalhes, e ainda, mesmo que tivesse tempo para execução. Tá? Então, nesse caso, era uma questão mais informativa. Se já tiver a informação, era rápida essa questão. Então, em particular, como eu disse, a resposta é nenhuma. Então é isso. Eu espero que tenha gostado. A resposta é nenhuma, não. É o item A, né? Então é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima.